Oiê, vamos falar de bicicleta? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E um vídeo que eu fico empolgado de poder falar, porque eu sou apaixonado por bicicleta. Então hoje eu vou falar um pouquinho da cultura da bicicleta aqui na Bélgica. Eu vou falar sobre algumas curiosidades, alguma coisa sobre legislações, alguma coisa sobre a diferença que a gente tem de andar de bicicleta do Brasil para cá, e também algumas coisas para você poder prestar atenção. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que aqui eu estou falando tanto da minha experiência vivendo na região de Flanders, ou seja, na região que tem norte, que fala o holandês e o flamenco aqui na Bélgica, e também de andar de bicicleta em Bruxelas. Logicamente, eu não consigo falar de toda a experiência da Bélgica inteira. Tem cidades que são diferentes. Andar de bicicleta em Antuérpia, em Leuven, andar também em Wallonia é muito diferente. Então, eu tô falando aqui de duas dimensões do que eu consigo te explicar e, inclusive, coisas que eu não estou apenas falando da minha experiência, mas do que eu ouço de outras pessoas e também de links que eu vou deixar aqui embaixo do vídeo para você poder conferir. A minha intenção aqui desse canal é de trazer para vocês informação. Então, de nenhuma forma, eu vou trazer para vocês algo que eu não tenha certeza ou que, se eu não tiver certeza, eu não avise para vocês e que, inclusive, vou tentar ficar taxando o país como perfeito. Isso não é o objetivo do canal. Tem muita coisa legal aqui, mas você vai perceber que nesse vídeo vai ter algumas coisas ruins também. A primeira coisa é que é inevitável a gente conseguir relacionar a vida aqui da Bélgica sem a gente falar de bicicleta. É muito comum e muito barato e muito acessível você ter bicicleta aqui na Bélgica. Tanto é que a contagem de bicicletas que existe por casa aqui na Bélgica são de duas bicicletas. Ou seja, se você conhece as pessoas aqui na Bélgica, você vai perceber que talvez elas tenham até uma bicicleta normal e uma bicicleta elétrica. A bicicleta você acha por inúmeras formas. Tem tanto aluguel de bicicleta, quanto você também tem aplicativo para pegar a bicicleta, sendo ela elétrica ou não. Então, achar a bicicleta aqui não é algo que você vai ter muita dificuldade. Inclusive, se você quiser comprar uma bicicleta nova, aqui muito provavelmente você vai gastar 200 euros. Logicamente que isso vai depender de qual modelo que você quer e de qual loja você vai querer. Mas é tão comum que você tenha bicicleta aqui, que praticamente você, alcançando já os seus 4, 3 anos, você já dá uma bicicleta para o seu filho. Uma coisa que chama muita atenção aqui da Bélgica é o que a gente tem da mobilidade, do planejamento das cidades para você poder andar de bicicleta. Logicamente, cidades maiores são mais difíceis de a gente conseguir se acostumar a andar de bicicleta, como por exemplo o caso de Bruxelas. Bruxelas é uma cidade que por muito tempo passou para ser apenas por carros dominando toda a cidade. Tanto é que se você for ver fotos antigas de coisa de 50 anos atrás de Bruxelas, você ia ver a praça principal lotada de carro e inclusive vários lugares que a gente tem ao longo da Bélgica, como por exemplo a estação central de Leuven, você vai ver que tinha carro estacionado por lá. Então, logicamente, as cidades estão melhorando muito para quem anda de bicicleta. Só que não vou falar para você que é o país com zero defeitos para poder se andar. Então, uma das coisas que você precisa entender é que sim, em cidades menores e que tem uma infraestrutura melhor, você consegue ver que você consegue andar com muito mais facilidade. Mas aqui existe uma mentalidade sempre de proteger uma pessoa. Então o que acontece? Quem anda de carro e quem anda de ônibus vai sempre pensar que a pessoa que é ciclista precisa ser protegida. A pessoa que ela é pedestre, ela precisa ser protegida pelo ciclista. Então, se você vier andar de bicicleta aqui na Bélgica, você precisa entender, os carros vão te dar prioridade, mas você precisa dar prioridade para os pedestres. Não é à toa que, por ser um meio de transporte muito comum aqui da Bélgica, que você não vai passar por nenhum tipo de crime. O que acontece é que sim, existem muitos assaltos de bicicleta, principalmente se as cidades são maiores, e inclusive se a gente dá o famoso deu a oportunidade ou senão a gente fala, né, mesmo que a pessoa deu chance, né, que ela bobeou. Não acho que isso é muito justo, porque a gente não pode falar que a gente bobeou porque a gente foi assaltado. Mas tem muita gente que fala que isso é um rito de passagem para você finalmente ser um belga quando você tem uma bicicleta assaltada. Eu acho que sim, o valor da bicicleta ser 200 euros é um valor que é muito convidativo para que você possa ter uma bicicleta, mas eu acho que é muito importante você também ver o que você vai precisar da bicicleta no seu cotidiano. Como, por exemplo, muitas pessoas preferem, quando tem uma distância de 2 km a 5 km, de sim utilizar a bicicleta. E também é um meio de transporte muito fácil de você conseguir estacionar. Então você precisa apenas da sua corrente e é isso. Existe uma trava muito conveniente aqui na Bélgica que ela trava a roda de trás e que fica parecendo que, inclusive, eu, quando mudei para cá, fiquei achando que muitas bicicletas não eram travadas. Mas a verdade é que a trava ela é tão rápida e tão conveniente e que não fica
parecendo que tá travado, que parece mesmo que ela não é. Então é uma trava que você tem na roda de trás, só que é muito recomendado que você, sim, você gaste dinheiro para que você tenha travas eficientes e, inclusive, sempre coloque no local para você poder estacionar com facilidade. Lugar para você poder estacionar a bicicleta, às vezes é até muito mais fácil para você do que pra você poder achar do que estacionamento dentro da sua casa. Logicamente, como tem muita bicicleta, vai ter algumas situações que você vai ver pessoas que deixam as bicicletas por lá porque não querem vender ou levar para os parques de reciclagem. Então, às vezes, você pode ter essa inconveniência de ir para um lugar que é muito lotado e aí você fica com uma certa dificuldade de achar vaga mesmo. Algumas coisas básicas para a gente poder entender também para você poder conseguir andar de bicicleta por aqui. Você pode ou acessar alguns aplicativos para você poder conseguir pedalar, e isso vai mudar muito dependendo do tipo de aplicativo que você quer utilizar. Por exemplo, em Bruxelas, a gente tem sim um aplicativo das bicicletas específicas da cidade, assim como você pode também achar, por exemplo, em Antuérpia. Mas aí vai depender de cidade para cidade. Por exemplo, aqui em Hasselt, a gente tem tanto o Hop, quanto também tem o Mobit. E aí, o que vai acontecer é que, infelizmente, quanto mais barato você paga por um sistema, vai ser a chance de você conseguir ter um bom sistema. Por quê? Porque são os sistemas que as pessoas utilizam por ser mais barato, e aí também as empresas não costumam fazer uma certa revisão. Então, eu sempre aconselho que você tenha sempre a oportunidade de ou comprar sua própria bicicleta, ou se você está passando só um tempo aqui, de que você veja quais são os melhores para poder utilizar. E aí, isso vai depender muito de cidade para cidade que você vai ficar. Por exemplo, em Bruxelas, um que eu recomendo muito é o Blue Bike. Só que o Blue Bike ele tem um problema que é o seguinte: você precisa estar morando aqui, e aí você pede um cartão para poder utilizar, e aí demora um certo tempo para você poder utilizar o Blue Bike do aplicativo. Então, se você já quer começar a usar, tem alguns muito famosos, como por exemplo o Dots é muito famoso, você vai conseguir ver ele em qualquer lugar, então você não vai ter dificuldade nenhuma para você poder conseguir pegar uma bike. Tô tentando lembrar até dos aplicativos, mas se você, por exemplo, pisar fora de uma estação de trem, você vai ver muitos aplicativos para você poder baixar. O Dots é um deles, o Rap também é um deles. Então, você não vai ter dificuldade de achar muitos aplicativos. Eu, no futuro, pretendo fazer usando por um mês os meios de transporte que tem aqui com o aplicativo, para vocês poderem saber, só que tem muito aplicativo. Tem aplicativo que, assim, a cada uma empresa que abre, 3 vão fechar. É muita empresa abrindo e fechando de bicicleta e de patinete, ou se não até mesmo que eu aprendi depois, que é trotinete, que é até mesmo um pouquinho cansativo da gente acompanhar todo esse desenvolvimento. Então, achar bicicleta para poder andar não vai ser difícil. Uma outra oportunidade que você tem é de você conseguir ir para lojas e achar bicicletas usadas, então que você vai ter um preço um pouco mais acessível, e principalmente se você está em universidade ou você trabalha em alguma empresa, você também tem a oportunidade de ter uma bicicleta oferecida. Por exemplo, na universidade você tem sim como você conseguir pegar uma bicicleta emprestada por um período de tempo, como por exemplo a U Hasselt faz esse sistema, ou se não, você também pode ter empresas como por exemplo o Colruyt, é uma empresa de supermercado que disponibiliza bicicleta para os seus funcionários. Bom, para a gente que é brasileiro, lei de trânsito não é nenhuma novidade. Então você sabe que tem sim o de via única, o de você parar e de você não poder andar na calçada com o seu carro. Todas as leis de trânsito que você conhece com o carro se aplicam para bicicleta. Ou seja, o sinal está vermelho, você vai parar. Você consegue andar de carro por cima da calçada se não for para estacionar? Não. Então bicicleta não anda em cima de calçada. Existe sim uma dificuldade em algumas cidades, como por exemplo é o caso de Bruxelas, que em alguns locais não fica muito claro o que é ciclofaixa. Até mesmo aqui em Hasselt, alguns lugares, fica meio difícil de entender se ali é uma ciclofaixa ou apenas é uma parte do que a gente tem da rua. Outra coisa que pode talvez te confundir é que algumas motos vão andar com você na ciclofaixa. O que acontece é que algumas motos aqui é como se fosse um scooter, então elas não podem passar de 30 km por hora, e sim, elas podem andar com você, a não ser que elas passem dos 30 km por hora. Se elas passarem, aí elas têm que ir para a rua. Então se você vê um scooter ou alguém fazendo alguma entrega, passando ali com você na ciclofaixa, não tem problema nenhum. Outra coisa também muito interessante é que você tenha sim um sininho na sua bicicleta, isso parece até piada, mas essa é uma forma muito eficiente de chamar a atenção das pessoas. Porque, logicamente, não é todo mundo que está prestando atenção, inclusive, por exemplo, em Bruxelas, que tem muito turista, as pessoas não têm a mentalidade de que estão andando de bicicleta. Então, você pode apenas apertar uma vez para poder avisar que a pessoa que você está passando ali por perto. Não deixe para esperar de última hora, para todo mundo ficar pensando que você anda de bicicleta,
sempre deixe um aviso de antemão para você não ter nenhum problema. Então, existe também uma coisa muito comum da Bélgica, que é, se você aperta uma vez o sino, é só para poder avisar, opa, eu tô aqui. E aí, se você quer reclamar de um motorista, reclamar de alguém, aí você tem que ficar apertando umas 10 vezes por segundo para poder você substituir os seus palavrões que você gostaria de falar. Outra coisa que vai acontecer é que muitas vezes você vai ver algumas placas, como por exemplo, que você vai ver escrito de uitgezonderd, que vai ser o de exceto. Se você estiver na parte francesa, você talvez encontre como excepté. Eu não sei se essa é a pronúncia correta, mas por favor, não corrija meu francês, porque eu não respeito essa língua. Então, se você vê essas placas, isso significa que você, naquela rua, você pode andar de bicicleta. Existem algumas situações que você não pode fazer isso, que aí vão ser vias de mão única, que vão ou estar com faixas, ou vai ter uma placa. Então, até nesse cenário, é recomendado que você, sim, respeite a bicicleta. Por quê? Porque muitas pessoas utilizam bicicleta aqui. E se você achar que eu não vou ser multado porque os guardas não estão vendo. Os guardas e as polícias aqui da Bélgica andam de bicicleta também. Então o que vai acontecer? Eles vão te dar multa sim. Existem muitas multas que vão acontecer de você querer passar sinal vermelho, inclusive de você não estar com o sinal de luz quando você anda de noite. Então, caso você esteja andando de bicicleta de noite aqui na Bélgica, você precisa de luzes sinalizadoras para poder andar. Não é para você poder se sentir seguro, é porque as outras pessoas precisam te ver, e se um guarda vê que você está sem a luz, ele vai te parar e vai te multar. Presta atenção. Não é à toa que também existem muitas companhias de seguro, ou até mesmo bancos, que vão te oferecer também um seguro para você poder ter da sua bicicleta. Por quê? Porque é muito comum que exista assalto de bicicleta. Vai ter, sim, muitas pessoas que, por terem a bicicleta roubada, vão apenas levantar os ombros e ir buscar uma outra bicicleta em alguma outra estação. É sempre recomendado que você sempre tenha um sistema de segurança para sua bicicleta. Ou seja, você saiu da bicicleta, já trava ela, não dá oportunidade. Mas eu vou ficar só 2 minutos. Trava a sua bicicleta, não dê oportunidade para que isso aconteça com você. Inclusive, caso você também queira ver de alguns outros bancos, eu sempre recomendo você poder ver os bancos que você já tem aqui da Bélgica para você poder ver de seguro de bicicleta. Pode ser também que algumas outras empresas vendam para você também a possibilidade. Por exemplo, a Decathlon é uma empresa muito grande que vende sim seguro de bicicleta. Então, isso pode depender muito também de quanto tempo você vai passar aqui e do valor da sua bicicleta. Logicamente, bicicletas mais caras é sempre legal ter um serviço. Por exemplo, é o caso das bicicletas elétricas. A bicicleta elétrica é uma coisa um pouquinho mais à parte. A gente tem que, normalmente, a limitação de velocidade da bicicleta elétrica não passa dos 30 km por hora. Logicamente, como todo bom belga que tem um pouquinho de espírito brasileiro, dá para você poder destravar esse limite e você consegue fazer com que você dirija mais rápido sim. Não recomendo você fazer, mas eu também não vou dizer para você que não é impossível de se fazer. Você também tem uma outra coisa que é, se você anda de bicicleta elétrica, você é obrigado a andar de capacete. Por quê? Porque sim, você está passando uma velocidade um pouco mais acima e, inclusive, muitas pessoas aqui da Bélgica têm uma tendência a não utilizarem capacete. É uma coisa de, mais da metade da população sabe que é importante utilizar capacete, mas não continua usando. Por que isso? Porque aqui na Bélgica não existe uma legislação que obrigue você a utilizar capacete. Você usa sim porque é seguro e também porque você precisa utilizar, mas não existe uma punindo você por não utilizar capacete. Inclusive, se você utiliza a bicicleta elétrica, você tem que sim utilizar. Outras situações que é obrigatório você utilizar capacete são quando você tem crianças que estão andando de bicicleta também. Mas, no caso de um adulto andando de bicicleta, não há uma penalização. Eu acho que é sempre importante você utilizar, porque, por exemplo, em cidades maiores, como por exemplo é o caso de Bruxelas, você vai ver muita gente utilizando capacete. Eu entendo, talvez marque o seu penteado ou tire o seu gel, mas é muito mais barato você comprar esse capacete do que você tem que fazer um levantamento lá no seu seguro-saúde. E para você que não está muito acostumado a andar de bicicleta, se você não puder ter uma outra oportunidade melhor do que andar de bicicleta por aqui, eu não sei onde você vai ter. Outras coisas que também influenciam muito pessoas a quererem andar de bicicleta por aqui é que muitas das cidades elas são planas. Bruxelas não é tanto assim. Bruxelas tem muita subida e tem muita descida de fato. Só que conforme vai passando o tempo e você vai andando mais de bicicleta, você vai se acostumando com essas subidas e descidas. Eu lembro que no começo eu demorava muito tempo, por exemplo, eu fazia um trajeto mais ou menos da estação sul até a escola que eu trabalho. Eu demorava uma coisa de 40 minutos, de 1 hora. Depois que eu comecei a me acostumar e fiz os 6 meses, eu fazia o trajeto em 20 minutos. Então isso depende muito do quanto você está fazendo. Outra coisa para poder te ajudar também é que você precisa saber o que você está andando de bicicleta. Então,
Se você está andando no calor, é recomendável que você use roupas que você consiga transpirar com mais facilidade. Se você está andando no frio, que você use roupas específicas para você poder pedalar. Tem muita gente que acha que se colocar mais jaqueta, você fica mais quente. Se você tirar mais jaquetas, você fica mais frio. Não é assim que funciona. Tem roupa que serve para tudo. Então, aqui você vai encontrar com facilidade segunda pele para você poder andar de bicicleta melhor, inclusive para você poder ter mais mobilidade, porque se você estiver usando duas jaquetas, você não consegue pedalar com muita facilidade, porque você fica muito travado. Então, é interessante que você invista em roupas, inclusive mochila para você poder conseguir utilizar, e também na bicicleta é muito comum que você tenha alguns acessórios para colocar na roda de trás e na frente de cesto para você poder colocar seus objetos. Então, é interessante que você invista para que você ande melhor de bicicleta. Aqui tem todo esse sistema para você poder andar de bicicleta, tem toda essa ideia para que você consiga utilizar a bicicleta da melhor forma possível. Mas caso você ainda tenha muito medo, porque você acha que talvez você não consiga andar muito bem, ou até mesmo porque você tenha um certo medo de carros passando perto de você, eu recomendo que você veja algumas aulas, inclusive de algumas organizações não governamentais, que dão aula de bicicleta para você. Outra coisa muito interessante é você andar para situações que você consiga ir de bicicleta, que você não tenha muito problema. Ou seja, de você ir até um certo ponto, depois andar o resto, ou até mesmo de você, a partir de um certo ponto, você pega a bicicleta e anda, para você poder se acostumar tanto com as pessoas andando, inclusive onde tem subida, onde tem descida. Inclusive, é muito legal você ver as pessoas andando de bicicleta por aqui, porque tem tanto gente que atrás tem um carrinho que leva para poder levar as crianças, ou até mesmo quem está levando suas compras. Eu mesmo faço minhas compras com um carrinho que eu puxo na minha bicicleta. Logicamente, por minha bicicleta não ser elétrica, eu preciso fazer uma certa puxada um pouco mais de força. Mas é muito legal andar de bicicleta aqui, e conforme você vai conhecendo mais a cidade, inclusive andar de bicicleta é uma boa forma de você ficar mais associado e entender mais a cidade, eu acho que não existem desvantagens de andar de bicicleta aqui. Logicamente, no frio ou quando chove, parece um pouquinho chato, mas é aí que tá. Quando tá frio, você tem que usar roupas adequadas para você poder pedalar. Inclusive, quando tá chovendo, é recomendado que você use roupas adequadas para chuva. Aqui na Bélgica não tem tempo ruim. O que tem é estilo de roupa ruim. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, o link de todas as informações que eu tenho, inclusive que podem ajudar você, estão aqui embaixo do vídeo para você poder conferir também. Inclusive, se tem alguma dúvida a respeito de bicicleta, ou você gostaria de saber de mais dicas, como por exemplo, algumas leis que você tem que respeitar, ou alguma coisa que você precisa comprar, escreve aqui nos comentários por gentileza. Inclusive, se você quiser dar mais um pouquinho de uma olhada de como que é andar de bicicleta, por exemplo, na cidade que eu moro, tem esse vídeo que eu gravei com você, com um ponto de vista para você poder ver como que é andar de bicicleta na cidade que eu vivo. Ou se não, você quer saber um pouco mais dessas coisas de crimes, como por exemplo, se é crime andar de bicicleta e não utilizar capacete, uma coisa que você já sabe que não é apenas o caso que você tem de você utilizar uma bicicleta elétrica. Tem esse vídeo que eu falo também sobre outros crimes que não fazem muito sentido aqui na Bélgica, mas assim, o que a gente pode fazer se não acostumar com eles? O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!